Olá, um grande abraço, seja bem-vindo ao Poder Político, edição 12. Um abraço para você, muito obrigado pela audiência. Aqui ao lado do jornalista Marcos Vieira e do Lucivan Machado. Hoje nós vamos falar primeiramente sobre a agressão a jornalistas no Brasil de maneira geral e no mundo, né? Esse infelizmente é um mal que assola o mundo inteiro. Nós temos visto uma onda crescente de ataques a jornalistas, a veículos de comunicação e dentro de uma escalada de autoritarismo que amedronta até algumas pessoas. Gera mais medo, indignação, a questão de agressão a jornalistas e essa repetição dessas agressões, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo, Marcos. Gera indignação e muita, viu, Orisvaldo? A gente observa diariamente, em Brasília principalmente, o presidente da República agredindo de maneira veemente os profissionais da comunicação, e aí gera uma indignação para todo mundo que trabalha na área e gera uma desconfiança da capacidade do presidente de entender o papel da imprensa, da comunicação de um modo geral. E pior ainda, na minha opinião, faz com que aqueles que seguem o presidente acreditem que o jornalismo pode ser tratado dessa maneira aqui no país. Eu li uma matéria no El País essa semana, Lucivan, que inclusive o articulista ele dizia o seguinte, que estudando o início do fascismo, né, lá na Europa, ele percebeu que os caminhos que o fascismo utilizou para se instalar definitivamente, um dos primeiros foi se contrapor à imprensa, desacreditar e enfraquecer os jornalistas, agredir, atacar jornalista. Isso foi uma prática naquela época. Quer dizer, você acredita que nós estamos caminhando também para uma situação como essa ou ainda é muito cedo para uma situação talvez apocalíptica em relação a essa situação de agressão aos jornalistas? Eu acredito que não estamos ainda nessa situação, chegar nesse ponto. Acredito que ainda não. Mas agora, é vergonhoso, e respondendo a sua pergunta anterior também, a indignação que vem causando. E aí o que preocupa, Marcos, Orisvaldo e vocês que nos acompanham, que quem está estimulando isso é o presidente. Aquelas pessoas que agrediram aqueles profissionais de imprensa em Brasília recentemente, num ato que estava acontecendo, num domingo pela manhã, são seguidores de Bolsonaro que atendem o que ele fala. No outro dia, o Bolsonaro coloca a mãozinha naquela grade e vai falar com jornalistas. Quando uma jornalista, que eu não sei quem é, não definiram o nome dela, foi fazer uma pergunta, ele gritou, cala a boca. Depois, à tarde, ele veio pedir desculpas. Então, o que me preocupa é isso, porque quem está incitando a chegar a esse ponto é o próprio presidente da República, que é o maior líder do nosso país, queira ou não queira. E aí tem outro fato que chama atenção, Oswaldo. Tem os seguidores de Bolsonaro, por exemplo, que criticam uma certa emissora. Gente, não assistam aquela emissora. E olha que eu acompanho, não vejo, eles falam que são inverdades. Não, o que eles mostram ali são verdades. Pode até ser de uma forma que muitos não querem ver, mas são notícias verdadeiras. Então o que tem que fazer? Muda de canal, muda de sintonia. Agora, é claro, Marcos, que agora, né, nesse período, na gestão Bolsonaro, talvez essa situação tenha se aflorado um pouco mais, mas a gente já viu lá nos movimentos de 2013, naqueles movimentos de rua, ali já aconteceram casos de agressão contra jornalistas. Na greve dos caminhoneiros, jornalistas foram agredidos, né, você se lembra bem disso. Nós tivemos o caso daquele cinegrafista da Bandeirantes que acabou sendo atingido por um rojão e morreu, não é? É uma prática recorrente, mas que nesse momento, talvez até pela força de uma agressão feita pelo presidente da República, que é a figura mais importante da política brasileira, tem um peso diferenciado. Então, essa prática agora, ela ganhou um contorno de guerra, não é? Você falou em fascismo. Eu acho que o primeiro passo que é dado justamente é fazer com que a população desacredite da imprensa. É bom lembrar que a gente teve ataques à imprensa na gestão do ex-presidente Lula, que tentou de alguma forma fazer um controle da mídia através daqueles conselhos que ele queria criar, e teve um episódio emblemático que foi a tentativa dele de expulsão daquele correspondente do New York Times aqui no Brasil, porque ele fez uma reportagem dizendo, entre outras coisas, que o Lula gostava de beber gerial. Então o ataque acontece com os governantes, de um modo geral eles atacam a imprensa.
Mas nessa toada, nesse nível atual, Lucivan, eu nunca tinha visto na minha história como profissional. Não, eu também nunca vi. Agora tem um fato que chama atenção, essa mesma emissora, não vou citar o nome dela aqui, que os bolsonaristas aplaudiam na época do então presidente Lula, da então presidente Dilma, que os petistas disseram que essa emissora perseguia o PT e os bolsonaristas apoiavam, batiam palmas, agora estão criticando, para você ver como distorce a situação. E isso é ruim, inclusive internacionalmente, o Brasil tem sido mostrado dessa forma, a forma que tem tentado mudar a situação contra a imprensa no nosso país. E uma coisa que estão usando de maneira maquiavélica também é dizer que com as redes sociais, agora as pessoas têm voz, que a imprensa agora não está sozinha, que o jornalismo agora não está sozinho. Isso é uma bravata tão grande e ela serve para quê? Para mostrar que essas pessoas, Marcos, que falam isso, muitas delas vão para as redes sociais para desinformar, para criar fake news. Aí sim. Não é informação que se divulga, é fake news, é desinformar a população. As redes sociais, infelizmente, estão sendo utilizadas para isso. Pois é, quer queiram, quer goste ou não goste, aliás, as pessoas não precisam gostar ou desgostar de um veículo de comunicação. Elas precisam entender que o veículo está lá para dizer a verdade. Se o veículo não fala a verdade, se ela duvida da linha editorial, porque os veículos de comunicação profissionais, eles falam a verdade. Eles não praticam fake news. Esse é um ponto que as pessoas precisam entender. E o segundo... Às vezes não concordo com a linha editorial. Com a linha editorial. Aí tudo bem, você disse, ou assiste ou não assiste, ou lê ou não lê. Mas não é invenção, né? Não tem nada Não é invenção, tem endereço fixo. Se um veículo, se um determinado veículo profissional falou uma coisa que eu não... que seja mentira... Eu tenho como ir lá no veículo, eu sei o endereço dele e eu sei o responsável que escreveu isso. Então é preciso fazer essa análise de que fake news tem um objetivo claro e escuso. E veículo de comunicação não pratica fake news. Ele pode ter uma linha editorial diferente da que você concorda, e se você não concorda, a pior penalidade que você dá para um veículo é você não ler, não consumir ele. Desacreditar o jornalismo, enfraquecer o jornalismo é um perigo para a democracia. Isso não tem discussão, não tem dúvida nenhuma. Bom, nosso próximo assunto é político. Vamos falar de política agora, mas depois a gente volta a falar mais dessa questão das agressões aos jornalistas, ao jornalismo. O PSDB... Só para acrescentar, para a gente finalizar esse assunto, vai estar no nosso link aí, você pode olhar na descrição do nosso vídeo, tem um link lá que você pode clicar e ir para uma pesquisa que a FENAGE fez, mostrando o número de agressões sofridas pelo jornalismo apenas esse ano aqui no Brasil. Então, quem quiser mais informações, dá uma clicada lá no link. Muito bem. O PSDB de Anápolis está vivendo um momento assim de transição. É como se um carro, você estivesse trocando o pneu do carro com o carro em movimento. O PSDB está fazendo isso agora. Está trocando o pneu do seu carro em movimento. Mudando, inclusive, o comando do partido, que estava com Samuel Gemos, né, que agora vai deixar a presidência do partido, e o ex-prefeito João Gomes assume o comando do PSDB aqui em Anápolis. Para ser candidato, o porquê dessa mudança, né, dessa alteração que acontece no PSDB, já batendo aí as portas do período das convenções. O que acontece dentro do PSDB? Eu acho que é o Jânio Darro perdendo a influência e o Marconi Perillo ditando as regras aqui no diretório. O que você acha disso? Pronto, o Marquinhos falou tudo. Tudo isso aí que você falou. Resumiu. Tem o dedinho lá do Marconi Perillo. Quer dizer, Marconi Perillo não está fora do debate político em Anápolis, ele vai participar e vai influenciar. Algum tempo atrás, falam-se que é boato, mas não, houve sim. O Jean Darro chegou a entregar o cargo de presidente do partido. Depois não teve isso não. Teve sim. O detalhe foi porque, o motivo foi Anápolis. Porque Jean Darro entende, o Jean Darro é o presidente do Partido do Estado, que a Anápolis deveria ter uma reformulação. Por isso, ele indicou o Samuel Gemos e eu estava na reunião que ele falou, porteira aberta, você coloca quem você quiser no partido. Só que aí os velhos políticos, caciques do PSDB não concordaram. Naquela oportunidade, chamaram o Marconi Perillo e Jean Darro foi lá, falou, se não for dessa forma, eu estou fora. Aí parece que o Marconi colocou o pano quente, quietou, ficou dessa forma. Só que dessa vez não teve como.
A intenção do Samuel Gemos é de ter candidatura própria, ou ele ou João Gomes. Agora, com a chegada de João Gomes para a presidência como pré-candidato, não sei se isso vai acontecer. Eu penso que o PSDB, ele deu uma mudada, ele deu uma guinada na linha dele. Quer dizer, com a saída do Samuel, o PSDB, na minha opinião, não sei se você pensa assim também, Marcos, ele muda o foco dele. Ele tinha um foco até agora e com o João Gomes o foco é diferente. Que foco é esse? Aí nós temos que analisar. Talvez um foco mais profissional do ponto de vista de eleição mesmo, entendimento assim, vamos entrar para... Não que o médico Samuel Gemos não quisesse isso, não tivesse essa ambição de tentar chegar ao poder, porque se o sujeito vai para um partido, ele que tem essa ambição. Mas acho que assim, o PSDB fica mais pragmático, digamos assim, com o João Gomes. Eu quero voltar para o poder, seja vencendo a eleição na cabeça de chapa ou sendo vice de alguém. Mas assim, uma negociação passa a ser um projeto assim, menos um sonho que um novato teria de se apresentar para a cidade, mas mais um projeto profissional mesmo de busca do poder. E até dando um gancho para você, Lucivando, isso que o Marcos está falando, o PSDB, ele com Samuel Gemos, parece que eles buscavam uma linha de renovação, de dar mais espaço para novas lideranças, aquela coisa toda. E com o João Gomes, ele volta lá no status quo, digamos assim, do PSDB, abrindo espaço para as lideranças antigas. Inclusive, o João Gomes tem falado nas entrevistas aí nomes de tucanos antigos, né, tradicionais. Então, volta aquela linha mais tradicional, mais conservadora do partido. Volta. E aí, a gente falando de Marconi Perillo, pode preparar também para 2022. Marconi Perillo está de volta, como um candidato a deputado federal. Existe essa grande possibilidade. Agora, em relação a nada, Oswaldo, surgiu informação que o PSDB e o PT estavam conversando para o PSDB ser vice do MDB, do PT. Eu tive a oportunidade de conversar com o Rimé Júlio, que é o presidente do partido, César Donizete, que sinceramente não sei qual é a função dele no diretório municipal, mas é um grande influente do PT anapolino. Os dois descartaram a possibilidade. O César acho que é vice-presidente. Eles descartaram a possibilidade de uma eventual junção entre PT com o PSDB, coligação, né? Com o PSDB, com o DEM e com o PSL. Mas, sinceramente, eu ainda não descarto. Na política, a palavra nunca não existe, mas eu não acredito que esteja assim, sepultada essa possibilidade. Se isso acontecer lá no futuro, principalmente agora com o João Gomes no PSDB, não vai me assustar, não. João Dória e o agora, Lula até trocaram eu vou dar minha opinião, não é notícia. Para mim, na minha opinião, o vice do PT vai ser do MDB. Eu ainda tenho isso comigo. Mas isso não é notícia, não. O MDB, doutor Márcio Correia, está enfático em dizer que terá candidatura própria. Mas eu tenho minhas dúvidas. Para mim, o vice do PT sairá do MDB. E eu penso até que uma coisa também é certa aí nos bastidores do PT, que a gente falou aqui de pelo menos 2 caminhos. Um desses caminhos é um caminho que deseja o ex-prefeito Antônio Gomide, que é pré-candidato a prefeito. Um outro caminho talvez seja uma pretensão e esteja dentro de um planejamento, de uma estratégia do deputado federal Rubens Ottoni, que vai ser o coordenador da campanha em Anápolis. Isso é certo. Então, assim, dentro do PT a gente sabe que há essas disputas de pensamento, né? Eu acho que os dois também, a posição dos dois é uma posição meio antagônica em relação ao caminho que o PT deve seguir. Embora a gente saiba que o PT talvez seja o partido mais disciplinado que tenha. Isso. Decidiu ali, vamos caminhar de tal forma, aí as tendências todas vão lá e trabalham de maneira organizada. O PT é tão disciplinado que dentro da disciplina dele, ele aceita ser indisciplinado. Vamos dizer o seguinte, Antônio Gomide, se depender de Antônio Gomide, vai seguir o caminho A. Vamos dizer qual que é esse caminho que a gente não sabe ainda. Se depender de Rubens Ottoni, seria o caminho B. Aí vem o X da questão. Não estou falando de programa de rádio aqui não, gente. Do X da questão como uma teoria aqui. Do poder de entendimento. Aí vão ter que ter esse entendimento. Vai ter que ter um poder de entendimento. Bom, esse é um fato importante que marca. O PSDB, a gente falou muito aqui do PT, mas porque há essa possibilidade ainda há essa possibilidade no ar e nos bastidores de uma combinação entre os dois partidos. João Gomes foi vice do Gomide. Foi, né? Só que ele era do PT na época, né? Na época era do PT. Só isso. Bom, vamos falar também sobre vamos começar a traçar agora também um panorama dos partidos em relação à montagem das chapas proporcionais, né? Porque, olha, briga de foice no escuro.
mesmo nessa época de coronavírus, o pessoal está de máscarazinha, mas está com as foicezinhas brigando aí no bastidor, montando as chapas, discutindo, mulheres que têm que entrar na chapa, força de chapa, cada partido diz que vai eleger 2, 3 vereadores, e o PV, ele certamente foi um dos partidos que nesse período agora se turbinou para disputar a eleição. E você não pode negar, Marcos e Lucivan, que o vereador Domingos Paula, ele tem um poder de articulação muito forte, ele sabe montar chapa, ele sabe trabalhar essa questão do bastidor aí proporcional. O Domingos, ele é daquele que faz política durante os 4 anos do seu mandato, diferente de alguns vereadores que se elegem, cruzam os braços e só vão tocar na política, movimentar o partido, enfim, quando chega no ano da eleição. O Domingos, não estou falando que são todos, mas uma grande maioria sim. O Domingos Paula, ele articula os 4 anos, eu concordo com o Odisvaldo. O PV turbinou mesmo, o PV tem bons candidatos aí. O Domingos Paula fala, e eu concordo com ele fala em 2 vereadores eleitos, podendo chegar ao terceiro. Eu acho que chegar ao terceiro é complicado, mas eu acredito que o PV vai fazer 2 vereadores. Hoje tem um, que é o Domingos Paula, deve fazer mais um. Tem lá Marcelo Santos, que é bom de voto, tem lá o Frei Valdair, que é bom de voto, tem o Liminha, filho, melhor, é o Liminha, filho de Zé de Lima, sim, que é pré-candidato a outro partido. Enfim, eu citei esse, mas tem outros bons nomes também. Tem muita gente que é liderança em bairro, né? Que não aparece muito assim, né? Mas que tem um poder muito grande nos bairros, né? O Luciano, eu também concordo com isso, concordo com o Orisvaldo, e entendo que o PV, ele acaba... Primeiro que o trabalho do Domingos, ele é um presidente de fato do partido. Ele trabalha o partido durante os 4 anos, tanto é que o diretório estadual dá carta branca para ele decidir os rumos do partido aqui na cidade de Anápolis, obviamente ouvindo os outros membros. Mas é um partido que tem o potencial, na minha opinião, não lança candidato a prefeito porque vai apoiar o Roberto Naves, mas tem o potencial de ser um coadjuvante importante na próxima administração, independentemente de quem ganha a eleição, porque é um partido que vai ter 2 a 3 e gente de peso com votos que são suplentes de peso importantes. Agora, uma coisa eu sei também, gente, se a gente entrevistar os presidentes de partidos e perguntarmos quantos serão eleitos em cada partido, não tem qual é a projeção de eleição? Fazer um plenário para 100 cadeiras. Não, você pode calcular aí, vai dar mais ou menos uns 50 vereadores. Pode calcular, hoje dá uns 50. Pergunta o PV, vai lá no PSDB. Agora é preciso ter a habilidade, quando a gente fala do vereador Domingos, porque a gente... Ao longo do tempo você vai acompanhando isso, você tem que ter habilidade para montar uma chapa, você tem que saber identificar quem são os mais antigos, que ainda têm poder de voto, e os emergentes que têm condição de ter voto, que vão trazer voto para o partido. Segundo ponto, Lucivan, você tem que trazer candidatos que representem principalmente aquelas regiões de maior densidade eleitoral da cidade, isso é um ponto importante também. E um terceiro ponto para você montar uma chapa forte é você saber escolher candidatos que têm potencial de voto. E aí, deixa eu entrar nesse assunto. Eu preciso de candidato que tenha, no mínimo, 500 votos. Então você vai montar uma chapa, aí dá para você fazer uma projeção. Mas aí, de quantos vereadores aí, Orisvaldo, é o detalhe. O Domingos, o presidente do PV, me passou alguns dias a relação dos pré-candidatos dele. A maioria já foi candidato a vereador. E ele tem lá, assim, ele é tão esperto que vai lá nas urnas do ano da eleição passada, no qual ele foi candidato, lá teve 800 votos, esse teve 600, esse teve 700. Quer dizer, ele está projetando para, no mínimo, aquele candidato ter aquele número de votos, dali para cima. Então, por isso ele faz essa projeção. Ó, o Orisvaldo na eleição passada teve 700. Nessa agora ele vai ter 700 ou mais. O Marcos teve 800. Então ele calcula mais ou menos aí, por isso que ele fala que vai conseguir 2 ou talvez chegar até 3. É claro, se você teve 700 na passada, você tem que trabalhar para, no mínimo, ter os 700 votos, né, no cálculo dele. Mas por aí ele faz essa projeção. É um dos motivos, é um dos itens também importante. Na hora de você formar uma boa chapa, buscar pessoas que já foram, como diz o Maurão, experimentadas nas urnas. Tem que acrescentar aí o fato de que o Domingos também é candidato à reeleição. Então ele também tem essa preocupação na cabeça. Óbvio, né? Não, e outra coisa, o PV ele vai fazer parte de uma chapa que vai ter um candidato a prefeito que tem condição de puxar voto, que tem condição de carrear voto, porque isso vale muito também. O poder da chapa majoritária de influenciar na busca de votos para a chapa dos partidos que
vão apoiar essa chapa. E a chapa que o PV vai apoiar, ela tem o poder de buscar voto. Eu, na minha opinião, assim, pela construção do partido nesse período e pelo que ele chegou agora, nesse momento pré-eleitoral, ele tem grandes chances de ser um partido fundamental no próximo ciclo agora de 4 anos. Isso mesmo. Sabe, é um partido que vai conseguir ditar algumas questões da política de Anápolis por conta de tudo que foi feito. E eu agora. percebo também no PV, assim, não sei se você concorda, o PV, ele escolheu um caminho, ele traçou uma estratégia. Não queremos candidato a prefeito, não vamos brigar para nada, nós queremos uma chapa forte para vereador. Isso desde o início. Não é uma coisa que foi pensada agora no ano da eleição. Então, isso conta muito também. Ele não é o que planejou, sobrou né? para ele. Exato, Não isso é é fundamental. Ele pôde buscar as peças certas. É claro, vai apoiar o prefeito Roberto Naves, isso já há muito tempo vem falando também. Nosso candidato é Roberto Naves, não mudando de situação, mas teve condições também de buscar bons nomes para o seu partido. E o PV quer crescer, né? Porque hoje ele ainda não é considerado um partido grande, né? Sob o aspecto de ocupar espaços políticos. Né? Então, o PV é um partido que está em construção, que está crescendo, ele quer crescer. Então é uma oportunidade, é um desafio que o partido tem agora. Isso né? mesmo. isso aí. Muito bem, estamos chegando ao final de mais um Poder Político. Marcos, como é que faz lá para poder inscrever, para receber as informações do Poder Político? Se inscreve no canal, muito importante para a gente continuar fazendo esse jornalismo que a gente quer de análise e com credibilidade e com informação correta. E a gente pede também para as pessoas notificarem lá, acionar o sininho para receber a notificação. E compartilha também, se você gostou do que a gente falou, ou não gostou também. Pode criticar, Sabe, tem pode problema. criticar, mandar mensagem, pode. O internauta aqui tem a total liberdade. O que você disser vai ser reproduzido aqui também. Tudo que você disser não será usado contra você no tribunal. Silvan, valeu. Um abraço, Valeu, um abraço, Marquinhos. um abraço. Um abraço para você, até o próximo Poder Político.